Olá para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado, seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Hoje, dia 15 de outubro, é dia dos professores e por isso trouxemos aqui no Mentalistas a saúde mental dos nossos docentes. Como sofrem em sala de aula, muitas pressões envolvendo o ensino dos alunos e como é que é a relação de pais e mestres também, é o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui no estúdio da TV Estadão a Roberta Bento. Ela é consultora em educação e docente há mais de 30 anos. Tudo bem, Roberta? Seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui hoje num dia tão especial para os nossos colegas professores. É verdade. E ao lado dela, a filha, que também trabalha em educação, a Thaís Bento. Ela é pedagoga e especialista em aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro. Tudo bem, Thaís? Bom dia, tudo bem. Obrigada pela presença. Começando a falar sobre educação, em sala de aula e a saúde mental dos professores. Um dos temas que chama muita atenção é em relação à síndrome de burnout, o esgotamento em relação ao trabalho dos professores em sala de aula. Não são muitas pressões, como a gente disse aqui no início do programa, são os pais que querem muitas vezes depositar expectativas para além do ensino em sala de aula, a relação entre os alunos, às vezes é muito difícil administrar, entre outras coisas, a questão da violência e tudo mais. Então, para trazer um pouquinho mais dessa realidade dos professores, nós separamos um depoimento da professora Luciana Aparecida de Moraes Correia. Ela trabalha em Minas Gerais, é professora numa escola pública de Minas Gerais, e ela vai falar um pouquinho mais do que é essa realidade de ser professora no Brasil atualmente. Vamos assistir um trechinho? Vamos lá. Meu nome é Luciana, tenho 42 anos e há mais de 20 anos trabalho com adolescentes. Um grande desafio no século XXI, na sala de aula, é você conseguir dar a aula com o uso de tecnologias, competir com a tecnologia. Não digo nem competir, mas conseguir conciliar conteúdo com a tecnologia, já que os nossos alunos são da geração tecnológica. E eu, professora formada no século passado, muitas das vezes não tenho a mesma facilidade com que eles têm para lidar com tudo isso. E obviamente que a tecnologia é muito mais atrativa que uma aula expositiva do que um professor falando na frente da sala, sem mais nada a chamar atenção. Então esse é um dos grandes desafios que eu encaro, mas que tento adaptar e uso uma fala de Cortella, onde ele diz que mudar é difícil, mas que parar, que estagnar é adoecer. E é verdade, então a gente precisa estar sempre buscando aí novos métodos, novos meios para estar adaptando as nossas aulas e estar cada vez mais próximos dos nossos jovens, Um outro desafio é a presença da família na escola, que a cada dia, a cada ano que passa, estão ficando cada vez mais distantes, Pais que terceirizam a educação dos seus filhos e aonde acaba afetando e muito o resultado, o processo de aprendizagem das nossas crianças, dos nossos adolescentes, Então os pais precisam ter isso em mente, de que a presença deles na escola é fundamental e não é somente às vezes, não é só em uma reunião, e sim no dia a dia, Quanto mais presente, melhor. O pai não precisa estar na escola todos os dias, mas ele precisa estar acompanhando, tudo que está acontecendo, Como nós temos hoje em dia esse recurso tecnológico, é o que facilita muitas das vezes o pai estar em contato com a escola, E, então precisa ter essa parceria escola, aluno e família, senão o processo é muito complicado. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os meus colegas aí de área. Um beijo no coração de cada um. O depoimento da professora Luciana Aparecida de Moraes Correia, aproveitando para desejar um ótimo dia dos professores para todos eles, Roberta? Interessante a fala dela, Eu, uma professora formada no século passado, parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim, porém, parece ambíguo,
mas quando a gente fala de tecnologia em sala de aula e a chegada, né, de tanta informação através das redes sociais e dos computadores, parece que faz muito tempo mesmo, né, Roberta? Você tem uma experiência de 30 anos nessa carreira, né? Qual que é a avaliação que você faz em relação a isso? Então, eu tive a sorte de trabalhar com a integração da tecnologia na educação desde os primórdios da chegada da internet e do computador na escola. Então, consegui fazer esse caminho muito paralelo com a chegada da tecnologia, mas a gente gosta muito de falar sobre esse assunto, porque realmente essa integração da tecnologia ainda é um desafio no mundo todo, e no Brasil a gente ainda tem agravantes por falta de acesso, às vezes a internet que não é tão boa nas escolas. E para o professor, assim como disse a Luciana, acaba virando um estresse porque ele já se considera despreparado. E ele carrega com ele a ideia de que cabe ao professor apresentar ao aluno todos os conteúdos. E a hora que o professor conseguir relaxar em relação a isso, ele consegue integrar a tecnologia de uma maneira mais simples. Então, assim, se a questão é que a geração que já nasceu conectada tem mais facilidade, por que é que ao invés do professor achar que ele tem que apresentar os recursos da tecnologia, porque ele não passa isso para o aluno? E ele vai ter dois impactos positivos simultaneamente. Um, de conseguir trazer a tecnologia para ajudar na sala de aula, e outro, de colocar o aluno como um sujeito ativo, que ao invés de esperar que alguém traga para ele o conteúdo, ele vai buscar. E ele transforma aquilo que ele encontrar em algum produto, em alguma apresentação de formas variadas que ele vai trazer para os colegas em sala de aula. Então dá para o professor aproveitar a tecnologia dividindo com o aluno a responsabilidade. Legal, daqui a pouquinho eu queria que você trouxesse alguns exemplos, porque mentalistas também servem para a gente dar dicas para os professores, então acho que é interessante. Mas antes de trazer a Thaís também para esse debate, essa questão do professor ser unilateral no ensino, né? Então, eu lembro que antigamente a gente não podia fazer muitas questões para os professores, né? Na verdade, assim, os alunos às vezes tinham receio do professor pegar no pé, dependendo da pergunta e tal. Mas eu acho que hoje em dia, na sala de aula, a realidade é um pouquinho diferente. Os alunos questionam mais, né? Por que você acha, Thaís, que a gente ainda carrega isso, o professor ainda carrega isso, que essa responsabilidade que eu tenho que trazer todas as informações para os alunos e não ser uma coisa mais, um ambiente de troca entre aluno e professor? O que você acha? Os alunos estão mesmo mais argumentativos e querendo ter esse outro lado, não só o unilateral. Mas eu acho que uma coisa que atrapalha muito é essa insegurança do professor de achar que ele não domina essa parte da tecnologia, e a partir do momento que ele ficar seguro disso, não dominando 100%, mas seguro de que ele pode dividir com o aluno essa responsabilidade e fazer essa troca com o aluno, tem, além dos dois fatores que a Roberta falou, tem também um terceiro fator de benefício, que ao se abrir para entender também essa realidade do aluno, quando o professor faz isso, o aluno também se abre mais para escutar o que o professor quer falar sobre a realidade dele. Porque apesar da tecnologia estar super presente na realidade de todo mundo hoje, principalmente dos alunos, ela não é a resposta para tudo. Tem muita coisa ainda que os alunos precisam dos professores. E até o próprio processo de aprendizado no nosso cérebro, ele exige habilidades que a tecnologia não desenvolve na gente. Então, por exemplo, conseguir se concentrar, focar em uma atividade de cada vez, que é essencial para o aprendizado acontecer, são habilidades que os alunos não estão conseguindo desenvolver e que não é na tecnologia normalmente que ela vai ser desenvolvida, e que o professor pode ajudar muito. Então, se ele conseguir deixar de lado um pouquinho essa insegurança de que os alunos estão vindo com tudo e ele não sabe, e conseguir valorizar o que ele sabe, fazer essa troca, daí é o cenário perfeito, né? E aí, como fazer essa valorização em sala de aula, hein, Roberta? Esse que é o grande segredo. Então, eu gosto muito de dizer que se o professor conseguir assimilar uma mudança no papel que ele tem, que antes era ensinar, porque a informação, os conteúdos estavam de posse de quem tinha se especializado naquela área. Então, o papel dele era ensinar. Hoje não. Hoje o papel do professor é garantir
que o aluno aprenda. E faz muita diferença essa pequena mudança de paradigma, porque para garantir que o aluno aprenda, muitas vezes o professor vai precisar buscar recursos que serão inclusive diferentes para alunos de uma mesma sala. Então assim, se eu preciso garantir que você e a Thaís, por exemplo, que são minhas alunas, aprendam, você pode aprender melhor um conteúdo buscando uma leitura e a Thaís pode buscar uma videoaula. E depois vocês podem se juntar e cada uma dividir com a outra os pontos em que vocês mais gostaram e onde ficaram maiores dúvidas. E aí uma tenta ajudar a outra e as duas pedem ajuda para o professor no ponto em que elas enroscaram. Ou seja, as duas participaram muito e eu vou buscar novos recursos e indicar para vocês estratégias para eliminar as dúvidas que ficaram. Eu estou tentando garantir que vocês duas aprendam, mas eu não ensinei esse conteúdo em momento algum. Porém, tem pesquisa muito séria, uma que foi feita nos Estados Unidos e uma na Austrália, que mostram que dentre as profissões mais requisitadas para o futuro está a profissão de professor. E muita gente pensa, não, porque daí o conteúdo vai estar disponível online, não precisa mais. Ao contrário, quanto mais conteúdo está disponível e acessível, mais estratégia de aprendizagem e de como transformar tanta informação em conhecimento, os alunos vão precisar. E esse será o papel fundamental do professor. Se ele não conseguir ajuda, na verdade o professor precisa de ajuda de formação para fazer essa mudança, porque essa herança do peso de não, eu que preciso ensinar, vem de anos do que ele viveu como aluno e depois do que ele teve na universidade, né? Então a formação continuada é o suporte que o professor precisa para entender o aluno que está chegando e para fazer a mudança que ele precisa fazer para ele continuar a ser essencial, para o aluno, para ele estimular, para que o aluno seja cada vez mais questionador, mas que ele entenda que ele não tem que dar a resposta para as questões. Ele tem que estimular que saiam cada vez mais perguntas e estimular e indicar caminhos para o aluno procurar as respostas. Acho que talvez quebrar um pouco dessa questão de que estou lá para ensinar. Aprender, ensinar. Ensinar e aprender ao mesmo tempo. Isso, e eu preciso garantir que, apesar de todas as diferenças, que esse é um dos motivos do grande estresse dos professores hoje também. Os alunos antes, numa sala de aula, eles eram muito parecidos. Eles pertenciam a uma mesma comunidade, tinham mais ou menos uma cultura parecida e um desenvolvimento até aquela faixa etária parecida. Hoje não, porque mesmo dentro das famílias, cada um assiste um canal de TV, um canal de YouTube, vê coisas diferentes, então até dentro da família as pessoas são diferentes hoje. Numa sala de aula mais ainda. E isso é motivo de muito estresse para o professor. Eu acredito que essas diferenças também são desafiadoras para a aprendizagem das crianças, né, Thaís? Porque tem muitos professores que reclamam, mas quando eu fiz o meu curso de formação, né, para ser professor, eu não recebi, por exemplo, orientação para lidar com um aluno deficiente, por exemplo, um aluno que é cego, um aluno que é surdo, um aluno que tem alguma deficiência intelectual. Então, para além das questões, né, de desenvolvimento da era digital e de informação e das características do indivíduo, tem essas outras diferenças que o professor não está habilitado ou preparado, né? Como é que ele lida com essa questão da aprendizagem? Eu queria que você explicasse para a gente, até com a sua especialização, como que esse processo age no nosso cérebro, enfim, qual que é a análise que completando isso que a Roberta estava falando, tem pesquisa que mostra que antes, em sala de aula, a gente é como se fosse uma pirâmide assim, e 10% dos alunos, que era o topo da pirâmide, precisariam de uma atenção especial, porque tinham alguma dificuldade de aprendizagem, ou precisariam de uma aula uma aula particular, ou uma atenção especial para conseguir aprender, e 90% da sala de aula, que seria a base da pirâmide, conseguiria aprender a partir de qualquer aula que o professor desse. Hoje em dia, essa pirâmide está invertida. E 90% dos alunos de uma sala de aula vêm com alguma necessidade especial de aprendizado, que ele vai precisar de alguma intervenção diferente para conseguir aprender o conteúdo. E só 10%, que antes era o topo e virou a base da pirâmide, que vai conseguir aprender a partir de qualquer aula. Então o desafio é muito grande, porque
não são só as necessidades especiais de deficiências que a gente vê claramente, mas em geral todos os alunos estão vindo com uma defasagem de habilidades que são essenciais para o aprendizado. Então, falta de concentração, falta da habilidade de ter paciência, de lidar com frustração, de persistência. Essas são habilidades fundamentais para a hora da gente aprender e os alunos não estão recebendo isso em casa. E aí que entra uma chave para o professor conseguir facilitar também o trabalho dele, mas que também precisa vir da formação, que é o de como pedir a ajuda da família, o que pedir para a família fazer. Porque há pouco tempo atrás, a própria rotina da família, natural, sem que ela precisasse planejar nada, já formava uma criança com essas habilidades. O tempo que tinha que esperar para o pai servir os outros irmãos ou conversar com os outros irmãos, você estava desenvolvendo habilidades. Quando a gente tinha que esperar um programa na TV durante a semana inteira, que a gente gostava de ver, tinha que esperar a semana inteira para ver o programa preferido. Hoje não, hoje a gente vai, aperta e vê o pedacinho que a gente quer, só em qualquer plataforma. Tudo isso eram momentos de antigamente, que nem é tão longe assim, em que a gente desenvolvia essas habilidades em família. E o que aconteceu é que hoje em dia, se os pais não se planejarem, não forem educados para conseguir criar momentos na rotina da família, para os alunos desenvolverem essas habilidades, os alunos vão chegar em sala de aula desse jeito e vai ser um desafio muito grande, que é o que está acontecendo hoje com os professores. E então, eu acho que a segunda chave ali para o professor conseguir exercer o trabalho dele de um jeito mais leve e se sentir melhor numa sala de aula é conseguir atingir as famílias. E para isso precisa, sim, também na formação, que ele consiga saber o que falar para esse pai. Porque ela falou também da família, né? E a gente tem os dois lados extremos do tipo de família hoje em dia. Um que nem quer participar e terceiriza tudo, e tem também o pai que quer participar, acaba até se envolvendo demais, querendo que a escola mude inteirinha para ficar do jeito que é a casa dele. Então os pais estão perdidos também do que fazer. A gente já vai falar da relação entre professores e pais, mas ainda queria pegar o gancho da Thaís, Roberta, essa questão das habilidades socioemocionais, né? Eu vou destacar aqui um exemplo que eu já vi, já presenciei de uma escola municipal aqui de São Paulo, se chama EMEI Nelson Mandela, fica até próximo aqui ao Estadão, em que a diretora implementou uma filosofia ali para os seus professores de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, por exemplo, em sala de aulas, tem algum aluno que chora por qualquer motivo, a professora vai pegar o aluno, vai sentar numa roda de conversa com outros alunos e tentar descobrir o porquê daquele choro. Bom, EMEI são crianças de 3 a 5, 6 anos no máximo, então na parte principal em que a personalidade desse indivíduo está sendo formada, né? Que é a fase mais fundamental da infância. Então, o que vocês acham dessa disciplina, ou não ser uma disciplina, mas uma filosofia nas escolas, um manejo das habilidades socioemocionais em sala de aula, levando em conta as características tão diversas, como a Thaís diz, de cada família, né? Que eu queria a opinião de vocês dois sobre isso. É fundamental que o professor receba formação para conseguir fazer um trabalho voltado para as habilidades socioemocionais, e está chegando aí a BNCC, que propõe o desenvolvimento das competências que passam, que na verdade é a evolução da criança, o desenvolvimento, o amadurecimento socioemocional mesmo. Porém, antes de conseguir implementar essa proposta da Base Nacional Comum Curricular, a formação do professor é essencial. E aí eu tenho um pouquinho de receio dessa linha que o Brasil segue, que foram anos discutindo e desenvolvendo a base, e a formação do professor ficou por conta dos estados e municípios. E, por enquanto, existem ações isoladas, como dessa escola ou algumas secretarias de educação, que já estão começando a fazer esse trabalho para o professor conseguir, de fato, aplicar. Mas a questão é que, para o professor, se não for bem explicado, parece que vem mais uma carga. Então, assim, né, parece assim, já tem tudo que eu estou tentando fazer e não estou conseguindo. Agora vem mais isso para eu trabalhar. E
quando ele entender como é, ele vai ficar aliviado, porque a partir do momento que as competências socioemocionais são trabalhadas, esse aluno está mais preparado para de fato conseguir assimilar os conteúdos que continua a ser o papel da escola. Então é um investimento de tempo que te dá um grande retorno no envolvimento do aluno e no desempenho depois também. Mas o preparo do professor é a chave principal, porque senão fica estressante demais para ele, e ou ele se desliga, eu não vou conseguir mesmo, ou fica numa situação do burnout mesmo, de achar que é uma carga a mais para ele carregar. Até porque essa é um tipo de conteúdo que você não ensina na teoria. Você precisa seguir com o seu conteúdo que está andando lá e na vivência da sala de aula, aproveitar momentos para discussões, para expor e para mostrar para os alunos e permitir que eles desenvolvam, criar também situações para eles desenvolverem essas habilidades socioemocionais. Então, e o desenvolvimento do cérebro durante o processo de aprendizagem deveria ser foco de estudo também, porque a partir do momento que os professores entendem que uma criança, por exemplo, de 3 até os 6 anos de idade, tem só a parte emocional do cérebro desenvolvida, a parte da razão ainda não. Então as estratégias que ele vai criar para trabalhar com a criança quando está chorando, quando não quer dividir um brinquedo, quando está passando por alguma situação ali estressante, também depende dele, quer dizer, vai ser mais fácil se ele entender a fase de desenvolvimento que aquela criança está no cérebro. Tem até a questão do que a gente fala do juízo, né, da criança. O lobo frontal, ele tá completamente ali maduro até os 18 anos de idade. Então, antes dos 18 anos de idade, é muito difícil você atribuir algumas responsabilidades para a criança, né, Thaís? Então, acho que também tem essa questão, como diz a Roberta, da formação do cérebro e o conhecimento do professor em relação a isso. Mas é como a Roberta diz, de repente o professor pode pensar, puxa, mais uma coisa para eu ter que lidar em sala de aula. Para além disso, Thaís, você acha que as escolas também deveriam se conscientizar em relação a isso? Porque a gente fala do ensino no Brasil, e aí a gente espera que o MEC, de alguma maneira, normatize isso para o país inteiro, tanto escolas públicas quanto particulares, que ensinem, né, façam um manejo das habilidades socioemocionais. Mas isso depende muito também do ambiente escolar e da vontade também dos diretores, dos responsáveis em lidar com essas questões? Depende, sim, e também do mesmo jeito, a partir do momento que colocam isso em prática, em muitas escolas que a gente já viu isso sendo colocado em prática, a melhora não é nem só para os próprios alunos e nem só na parte acadêmica ou cognitiva deles. A melhora é quando a escola consegue integrar isso mesmo na cultura da escola, a melhora é geral até entre os funcionários, no rendimento do próprio professor, ao aprender, ao perceber que ele pode também pedir ajuda para o professor do lado, não precisa ser uma coisa tão isolada como é normalmente a profissão de professor. E acaba impactando toda a comunidade. E existe também essa tendência de pensamento de que as escolas privadas vão conseguir fazer essa formação do professor e a escola pública vai ter mais dificuldade, mas não é verdade. Pode até ser o contrário. Pode, nós temos situações, por exemplo, de redes municipais inteiras que tiveram um ótimo resultado nas avaliações porque trabalharam com o envolvimento da família e a questão do socioemocional dos alunos, a partir da Secretaria de Educação, fazendo um trabalho com todos os professores, os gestores e envolvendo os pais. Então a rede municipal de Atibaia é um exemplo, a rede municipal de Tremembé, são cidades que investiram na formação do professor para eles entenderem a questão das competências socioemocionais e que conseguiram trazer a família também. Então o resultado em termos de comportamento e envolvimento dos alunos é sensacional, e isso se ratificou quando veio o resultado do desempenho da rede como um todo nas provas que o governo implementa. Então, assim, é possível para todos, e o apoio para o professor é fundamental, porque a partir dele o aluno consegue mudar e a família também consegue entender o papel dela. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas a Roberta Bento, que é consultora em educação, com uma experiência de mais de 30 anos, né, como docente, e a Thaís Bento, que é pedagoga, especialista em aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro. Estamos falando sobre o Dia do Professor, que é agora dia 15 de outubro, saúde mental e as relações entre professores, alunos e pais também.
ficou aí pendurada essa história dos pais e professores. Eu queria pegar o gancho da Roberta sobre isso, né? O quanto que depende muito das escolas, né? Esse tipo de situação. Mas eu fiquei pensando agora, Roberta, sobre esse caso dos professores e no caso dos colégios particulares, né? Muitas vezes, será que o docente também não fica um pouco refém do que aquilo que a escola quer que faça? A gente tem uma questão em relação ao dinheiro aí importante também, e a exigência desses pais em relação ao conteúdo programático, algumas, por exemplo, eu já ouvi falar que tem pais que dizem que tem que ser festa da família, não pode mais ter festa do Dia das Mães, do Dia dos Pais, o que é extremamente saudável, porque eu acho que a família é mais do que só o papel de pai e de mãe. Tem muitas crianças que são criadas pelos tios, pelos avós, então a gente tem uma diversidade parental muito importante no Brasil, e não é de agora, é de bastante tempo já. Então eu queria a opinião de vocês em relação a essa relação, professores, escolas particulares e os alunos e suas famílias. É mais difícil aproximar essas famílias do conteúdo escolar? A gente pode começar com a Thaís, depois a Roberta opina, né? Eu acho que tá difícil hoje em dia, porque em geral tá todo mundo meio perdido, mas tá todo mundo querendo a mesma coisa no final, que é um bom relacionamento do aluno com os estudos e com o aprendizado. Então acho que tem saída, é difícil, mas eu acho que a partir do momento que a escola e o professor souberem como chamar esse pai, não chamar só, porque o que acontece muitas vezes é que às vezes a escola, o professor chama o pai e fala: seu filho não para quieto em sala de aula. E o pai vai embora para casa e não sabe o que fazer com essa informação. Então é importante um trabalho do professor saber falar o que ele pode pedir para o pai. Seu filho não para quieto em sala de aula, então se em casa você fizer essa atividade com ele, ou isso, vai melhorar essa questão da atenção dele, ou da concentração. Então as famílias... eu sinto que elas estão querendo saber o que fazer, estão perdidas, e muitas vezes a terceirização é também um escape, né? Um ato de desespero, de já que eu não sei o que fazer, melhor colocar para ser outra pessoa, porque daí se der errado também não fui eu que fiz errado. Então eu acho que falta mesmo essa parte de educação dos pais para eles saberem o que fazer. E eu acho que tudo que está acontecendo hoje, que está aparecendo, quem vive um dia a dia de escola hoje percebe que os pais dão muito trabalho, mas eles estão muito perdidos. E por isso que a gente gosta tanto do nosso trabalho de lidar com esses pais e de dar uma luz de o que pode fazer aqui, o que fazer com essa informação que a professora deu, porque eu acho que o foco é isso, o resultado final que todo mundo quer é o mesmo. Então, se conseguir alinhar, né, os percursos, a gente consegue chegar lá. Porque do ponto de vista do professor, eu fico pensando, como desafiador pode ser, eu vou implementar esse método de ensino, mas a escola por vezes não está muito empática em relação a esse método de ensino. Por outro lado, tem os pais que cobram, né? Olha, matriculei meu filho nessa escola, eu estou pagando para ter essa educação, né? Exatamente, existe por parte dos pais de escola privada, infelizmente ainda existe essa postura de, né, estou pagando e espero que aconteçam algumas coisas de acordo com o que eu acredito, e a nossa fala é sempre que o pai escolha com carinho, visitando a escola antes, mas a partir do momento que ele escolheu, que ele respeite e ensine o filho a respeitar as regras e a linha proposta por aquela escola. Isso já vai ajudar muito. E a questão da valorização do professor, que eu acho que é um ponto no Brasil que a gente está falhando muito, que precisaria já começar em casa com os pais. Os alunos precisam entender o respeito que aquele profissional que está com ele em sala de aula merece, e a questão que vai para um nível aí já um pouquinho mais voltado para a política, que é a valorização, realmente dando uma estrutura adequada de trabalho, e a questão do salário, que não tem dúvida que não é justo o quanto um professor recebe diante da expectativa e da responsabilidade que ele tem. E os países que conseguiram chegar no topo da avaliação, né, de qualidade na educação, Finlândia, Singapura, eles começaram pela valorização do professor, e a valorização envolve o respeito pela profissão, uma formação adequada, dando a esse profissional o subsídio que ele precisa para trabalhar com esse aluno, e a questão do salário, que é
tanto como reconhecimento, mas também para garantir que ele não precise buscar fontes de renda alternativas, que aí vem o esgotamento mental, tanto de correria entre escolas diferentes, quanto de tentativa de fazer docinho no final de semana, vender produtos através de catálogos, para garantir uma renda extra que deveria vir do trabalho que ele exerce, que é muito nobre, porque afinal, se a gente confia de deixar o filho, e eu falo que a gente está dividindo a responsabilidade pela educação, então esse profissional realmente merece o reconhecimento, no mínimo do respeito, né? Então a gente fala para os pais, se tiver alguma coisa que o filho traz, que pareça que não está adequada na sala de aula, que o pressuposto inicial do pai deve ser, não, eu acredito que o professor tentou fazer o melhor para o meu filho, e que ele vá conversar na escola e com o professor sem que o filho saiba. Porque a partir do momento que o pai critica o professor na frente do filho, essa base de respeito que precisa ser ensinada na prática, já é muito difícil do aluno respeitar em sala de aula. Isso que você fala é riquíssimo, Roberta, porque eu já ouvi assim, o professor chamou meu filho para conversar e me chamou para conversar e meu filho tá sendo muito agressivo em sala de aula, é o temperamento do meu filho, eu não posso fazer nada. Ele tem uma personalidade forte, né? Personalidade forte, né? E além de quebrar toda essa parte do exemplo do respeito e da valorização do professor, ao fazer isso, o pai está também atrapalhando a aprendizagem do próprio filho, porque muito rápido, muito cedo, as crianças percebem que quando o pai faz quando ele chega com uma crítica ao professor ou à escola e o pai começa a falar mal do professor e da escola, ao invés de resolver direto com o professor, fica falando para o filho, muito cedo eles percebem isso e dão um passo para trás, de forma que eles não assumem a responsabilidade pelo aprendizado dele e em muitos momentos durante a vida escolar, né, e deixam entre o pai e o professor o problema. Então é muito importante que os pais confiem na escola que eles escolheram para os filhos, e a partir dessa confiança, quando o filho vier com alguma queixa, que ele vai tratar direto com a escola. Será que essa desvalorização também não é responsável pela agressividade, os atos agressivos de alunos para com professores, Roberta? Sim, tem um viés muito forte por aí, e a questão da falta de limites, que dentro das famílias já é um hábito. Então, por isso que assim, mesmo a melhor escola, com os melhores recursos e a melhor estrutura, ainda tem problemas de comportamento, de falta de respeito. Por quê? Porque é lá na família que, se a criança não tem que respeitar os pais, não tem limites, não tem que esperar a vez. Quando chega dentro da sala de aula, que ela tem que conviver em sociedade, e a gente fala, olha, a escola é a oportunidade mais segura que o seu filho tem de aprender a conviver em grupo, aceitar diferenças, respeitar opiniões, respeitar o tempo do outro. Então, se os pais não deixam que o aluno viva aquilo e que o professor coloque os limites que ele tem que colocar em sala de aula, o prejuízo é para a aprendizagem e desenvolvimento do filho, e para aquele professor que também passa a ficar inseguro do trabalho que ele está fazendo em sala de aula. Então ele precisa do respeito e do apoio da família, e mesmo que a escola chegue no ponto que vai chegar de fazer as mudanças necessárias para conseguir envolver o aluno, para o aluno gostar de aprender, esse aluno não atingirá seu potencial máximo se a família não caminhar junto e também fizer as mudanças dentro da sua rotina. Quer dizer, não adianta nada ter pulso firme dentro da sala de aula, né? Porque hoje em dia o professor não é mais respeitado, porque os adolescentes são violentos. Se dentro de casa, né, Thaís, os adultos também não fazem uma reflexão, né? Exatamente, e daí tudo vai nessa linha, até a tecnologia, não adianta nada, assim, ter toda a tecnologia mais avançada que tiver de recurso na escola, se a família não fizer a parte dela, o aluno sempre vai ficar aquém do que ele poderia chegar. Mas é muito importante assim, a gente ressaltar que, até no ponto que você perguntou do caso das deficiências e da inclusão, que está comprovado pela neurociência que todo aluno é capaz de superar suas dificuldades de aprendizagem e ajudar o professor para encontrar qual que é o potencial máximo daquele aluno. O cérebro é capaz de se modificar em estrutura, inclusive fisicamente, se esse aluno receber os estímulos adequados em casa e na escola.
Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas ainda queria que a Roberta Thaís passasse o endereço do site SOS Educação para a gente estender mais esse debate no site também. Qual que é o endereço? soseducação.com.br. Ficamos à disposição lá pelas redes sociais ou no site para dúvidas e qualquer informação. Para você que é professor, diretor de escola, pais, alunos, sempre vale informação e de uma fonte segura, obviamente. Agradecendo a participação da Roberta e da Thaís Bento, que vieram aqui no Mentalistas falar mais sobre a saúde mental nesse dia tão importante que é o Dia do Professor. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada. Até a próxima. Eu fico por aqui, na semana que vem mais uma edição do Mentalistas. Obrigada pela sua audiência e até lá. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.